Última rodada do Campeonato Francês neste domingo, com o PSG também entrando em campo, já campeão da competição, mas venceu o Metz por 2-0. O primeiro gol foi marcado pelo Carlos Soler e depois Lee Kang-in fechou o placar. Os dois gols marcados no primeiro tempo, um PSG bastante modificado, praticamente todo reserva em campo. Um jogo que para o PSG não valia nada, para o Metz sim, apesar do resultado ruim por conta dos outros jogos na rodada, foi para os playoffs, o playoff de rebaixamento, então ainda tem a chance de se garantir no campeonato francês, mas para o PSG o jogo não valia nada. Mbappé, Dembélé, Marquinhos, Vitinha, nenhum desses jogadores não estavam nem mesmo relacionados para a partida. E o Luiz Henrique colocou em campo muitos jogadores que tiveram pouquíssimas chances durante a temporada. É o caso do próprio Carlos Soler, do Mukiele também, que entrou em campo. E alguns jogadores que podemos pensar que podem não estar mais no PSG na próxima temporada. O PSG fez uma vitória absolutamente tranquila, mesmo com um time reserva, e como eu falei, já tinha garantido o título do campeonato francês e agora se prepara para enfrentar o Lyon no dia 25 pela Copa da França, a final que acontece no próximo final de semana. Existe aí alguma dúvida se o Luiz Henrique vai retornar todos esses jogadores? Imagina-se que sim, essa é a ideia inicial. Dembélé, Marquinhos, Vitinha, esses não há muita dúvida, mas se questiona aqui muito na França sobre como o Mbappé chegará para essa final. Na teoria, chegaria 100% para se despedir aí sim do PSG, o último jogo com a camisa do PSG, numa final diante do Lyon, com a possibilidade dessa despedida ser com um título. Lembrando que ele já fez a sua última partida diante da torcida aqui em Paris, no Parque dos Príncipes, mas agora ainda tem essa última oportunidade. O brasileiro Beraldo entrou em campo, ele foi titular na partida e depois foi substituído pelo Skriniar. Existe uma grande chance também da gente ver o Beraldo titular ou ao menos jogando nessa final da Copa da França que encerra a temporada do futebol francês. De qualquer forma, no campeonato francês, como a gente teve a última rodada, lembrando que o futebol francês, o campeonato francês, a partir dessa temporada, passou a ter 18 clubes, Foi o primeiro ano já com essa quantidade de equipes participando e, portanto, terminando um pouco antes dos outros campeonatos, como, por exemplo, o italiano, que termina apenas na próxima rodada. Ainda tem mais uma rodada a ser jogada. A gente teve o PSG campeão, então, classificação direta para a Liga dos Campeões. É uma temporada em que o PSG fez grandes mudanças, é um PSG diferente desde que o Luiz Henrique chegou, muito mais focado no coletivo, muito menos pensado para a estrela, para a individual, e que ainda assim conseguiu uma semifinal de Liga dos Campeões. Pode ser para algumas pessoas uma decepção não ter chegado na final pelo caminho que teve, talvez pelo próprio adversário, que era o Dortmund. Não caiu para um gigante como o Real Madrid ou o próprio Manchester City. Tinha um caminho um pouco mais acessível, mas não fez por merecer e acabou parando nas semifinais. Mas ainda assim, na minha opinião, não é uma decepção, pensando pelo lado de ser um novo projeto, um novo perfil de PSG, que já na sua primeira temporada vence tranquilamente o campeonato francês, está na final da Copa da França, teve muita evolução realmente coletiva e chegou até as semifinais da Liga dos Campeões. Então é isso, última semana de temporada de futebol francês por aqui, com o final da Copa da França no próximo final de semana, e uma semana, portanto, aí de treinamentos e de retorno desses jogadores que tiveram alguns dias de folga, já que os últimos 2 jogos do campeonato francês não valiam nada para o PSG, mas agora uma final para se preparar, e vamos ver se o PSG consegue encerrar este ciclo e se despedir do Mbappé com um título no próximo final de semana.